Graça e paz, amados irmãos, aqui da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos, visitantes, aqueles que têm nos acompanhado aqui através da internet, sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo bíblico, aqui às quartas-feiras, para o nosso culto de oração. E eu quero te convidar, após esse estudo, você dedicar um tempo precioso de oração, tá bom? Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo pelo livro de Provérbios, os Provérbios de Salomão, a busca pela sabedoria, Sabedoria de Deus, conselhos bem práticos mesmo para vivermos. Hoje vamos ler então o capítulo 5, dos versículos 1 ao 8. Diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. A partir desse capítulo, Salomão ele vai começar a trabalhar sobre as consequências desastrosas dos pecados. E então ele vai trazer vários conselhos daquilo que nós devemos nos afastar, as atitudes erradas, escolhas erradas na nossa vida e pecados, que em primeiro lugar desagradam a Deus e que também trazem consequências terríveis para as nossas vidas. É muito importante nós termos a sabedoria de Deus para conseguir viver dessa maneira, para ter discernimento, conseguir enxergar essas possíveis escolhas erradas que podemos fazer, esses possíveis caminhos errados que podemos tomar e acabar caindo então no pecado, e colher então desastres, para a nossa vida. E o primeiro pecado que ele vai tratar aqui é a questão do adultério, e chama muita atenção para nós por ser um pecado assim tão grave, um pecado tão sério que traz consequências para a nossa vida espiritual e para a nossa vida física. Logicamente, todos os pecados trazem essas consequências, Cada pecado é visto como de uma forma terrível aos olhos de Deus, Já nos faz estar longe da presença de Deus, indignos, de estar com o Senhor por toda a eternidade. E nos traz então uma situação terrível assim para as nossas vidas. Mas a Bíblia, ela chama muito atenção para essa questão dos pecados na área sexual, pois parece que o ser humano tem sim uma tendência muito forte de errar nessas áreas, Parece que é uma tentação muito severa mesmo, que nós temos na nossa vida. E a Bíblia, ela sempre foi muito clara que o sexo, ele em si não é um pecado, ele é uma criação de Deus. Mas Deus criou o sexo para o ambiente de casamento. É algo bom, é algo que traz prazer, é algo que traz felicidade, mas ele deve ser vivido da maneira como Deus planejou, para dentro do casamento, entre marido e mulher. Então qualquer prática do sexo fora desses limites, já é considerado então um pecado, já é aqui um adultério. Lá nos 10 mandamentos que nós temos, tão conhecidos, no capítulo 20 de Êxodo, nós temos o 7º mandamento que diz: não adulterarás, Êxodo 20, 14. Mas parece que hoje em dia as pessoas não levam a sério esse mandamento, Parece que outros mandamentos são importantes, mas esse aqui, não é tão importante, As pessoas caem nele com muita facilidade, E parece que não dão tanta atenção para a gravidade desse pecado.
E nós sabemos sim as consequências danosas desse pecado, porque até hoje em dia, né, no meio evangélico, né, quando nós comentamos assim que o fulano caiu em pecado, rapidamente já pensamos ser um pecado na área sexual, né? Se falamos, o pastor tal caiu em pecado, nós não vamos pensar, ele roubou alguém, né? Ele mentiu, né? Ele xingou alguém. Não, logo nós já pensamos que caiu em um pecado sexual, né? Então, todos os pecados, como nós já falamos aqui, são repulsivos mesmo, né, para o Senhor, e nós já não merecemos estar na presença de Deus. Mas existem alguns pecados que trazem consequências maiores mesmo para a nossa vida física. Logicamente, todos os pecados também afetam a nossa vida física, né? Mas, por exemplo, a idolatria, né? Imagine alguém que se curva diante de estátuas. Logicamente, esse pecado, né, desagrada a Deus. Esse pecado vai trazer consequências para a sua vida espiritual. A sua vida espiritual ruim vai afetar também a sua vida física, né? Mas não vai ser tão visível assim, que é por causa dessa questão da idolatria. É um pecado que precisa ser abandonado, né? Que a pessoa precisa se arrepender, tá bom? Não vamos confundir as coisas aqui, eu não estou autorizando aqui nenhum tipo de pecado. Mas, quando nós falamos de pecado na área sexual, já são pecados que rapidamente nós já vemos, e de uma forma muito clara, as consequências físicas, né, na vida física da pessoa. Existem alguns pecados que vão afetar apenas aquela pessoa que está pecando, mas o pecado na vida sexual, né, na área sexual, já vai afetar pelo menos essas duas pessoas que praticaram e, na maioria das vezes, né, todas as famílias ali envolvidas. Então, é algo muito sério que nós precisamos tomar cuidado. Devemos nos afastar de todos os pecados, sim, tá bom? Não existe diferença, né, entre um pecado e outro diante dos olhos de Deus. Eu quero deixar isso muito bem claro aqui. Mas nós estamos trabalhando a respeito dessa questão das consequências físicas, e é a forma que a Bíblia também nos mostra, para chamar a atenção para que não caiamos nesse pecado, para que evitemos mesmo essas armadilhas. E o grande problema desse pecado da área sexual é que ele é visto mesmo como uma armadilha, né? Ele se apresenta de uma forma bonita, né? De uma forma atrativa, de uma forma sedutora, né? E depois se mostra como uma armadilha. Quando nós podemos observar, né, como os caçadores pegam os animais, né, que estão caçando, ou eles ficam ali aguardando, né, para de repente dar um tiro ali no animal, procuram atrair o animal com alguma coisa, ou até montam, né, um sistema ali para prender o animal, né, um laço ou alguma armadilha, né, e colocam alguma coisa para atrair a atenção daquele animal, geralmente, né, um pedaço de comida ali, para que o animal vá até ali, né? E eu fico imaginando, né, se o animal pudesse pensar, né, falar, olha o que eu achei aqui, né, que maravilhoso, olha, vou aproveitar disso logo, né, olha, um pedaço de comida aqui, né, então vou correndo em direção a ele, né, e vou me aproveitar dele logo, antes que alguém passe na minha frente, olha como eu sou sortudo, né, e depois se decepciona, né, e acaba até mesmo perdendo a sua vida por causa desse olho gordo que teve, né, por causa dessa vontade que teve. E Provérbios está nos mostrando que a mulher imoral, ela vai agir dessa mesma forma. Ela vai atrair, então, o homem ali com as suas palavras doces, né? Com palavras agradáveis, com elogios, com uma voz suave, né? Então, às vezes o homem já está até cansado da voz da sua própria esposa, né? Que logicamente convive com a esposa, né, todos os dias, vê ela nos momentos de irritação, nos momentos de cansaço.
mas a outra ali só vai ver a forma bonita, né? Aqueles poucos minutos que a mulher se apresenta ali como agradável. Então a mente já fica deturpada, achando que a mulher é completamente daquele jeito, né? Que a outra, né? É completamente doce, né? E começa a fazer comparações, né? E decide então aproveitar dessa oportunidade, né? Que está diante dele, e então ter relações com essa mulher imoral. Mas o versículo 4 do texto, né, nos mostra o homem então caindo nessa armadilha, né, sendo preso ali, né? Então diz que essa voz bonita que era mel, depois vai se transformar em fel, né? Vai se transformar em algo ali azedo, amargo, né? Aquela suavidade vai virar uma espada de dois gumes, né? Que vai atravessar e vai dilacerar a vida então dessa pessoa. Então nós precisamos entender que a nossa vida aqui não se trata de prazer. O nosso mundo ele prega isso, né? Que o mais importante é sermos felizes, não importa como, né? Vale tudo para ser feliz. Mas se vivermos buscando prazer, cairemos então em decepção. A maior felicidade que nós temos deve estar em Deus, é uma felicidade que não muda, que não é passageira. Mas as felicidades que atraem os nossos olhos pecaminosos, elas são passageiras e no final elas deixam um gosto de morte na nossa boca, né? Deixa aquele gosto amargo. O prazer passageiro, né, de um pouco tempo, mas uma consequência amarga por um longo tempo. Não vale a pena. E o conselho então que Salomão deixa aqui para nós é: fiquem longe dessa mulher. Então, não se envolvam com pessoas imorais, meus irmãos, né? Nem com mulher imoral, nem com homens imorais, né? Não podemos pensar que não existem homens que também vão agir dessa forma, né? Precisamos ter muito cuidado, né? Existem pessoas de todos os tipos, né? Então, se você é casado, honre os seus votos, ame o seu cônjuge. Nós temos visto aqui aos domingos que o amor é uma decisão, né? O amor divino que nós precisamos ter na nossa vida é uma decisão, não é um sentimento. Então, se estamos casados, se fizemos um voto, nós teremos momentos difíceis na nossa vida, sim, no nosso relacionamento, mas precisamos manter esse voto pela decisão de amar o nosso cônjuge, de nos sacrificar por eles, de abrir mão. E com certeza, então, vivendo a vontade de Deus, Deus vai nos possibilitar amar e encontrar a felicidade também dentro da nossa casa. Deus ele é capaz de solucionar todos os problemas familiares que nós temos. Não é uma aventura, né, fora de casa, né, não é uma aventura pulando um muro que vai te trazer uma felicidade. Não é isso. Isso é uma armadilha. É uma armadilha que Satanás usa. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Não sermos pegos, né, na armadilha de Satanás e também não sermos essa pessoa imoral aqui, né? De não ser um homem imoral, de não ser uma mulher imoral que vai atrair os outros, né, também com uma linguagem doce, né, e trazer essa pessoa para a morte. Salomão diz que essa mulher nem percebe que ela está caminhando por caminhos tortuosos. Tem muitas pessoas que não se dão conta que estão sendo usados por Satanás para trazer desgraça para a vida de uma pessoa, de outra pessoa, para a família de outras pessoas e para a sua própria família. Não devemos ser usados, então, por Satanás. Com a tentação, a gente foge. Não devemos ficar lutando e achando que nós somos fortes, né? Paulo diz em 1 Coríntios 6,18: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Aí, mais uma vez, né, Paulo também reforçando essa ideia, né, de os desastres que o pecado sexual traz para o nosso corpo, para a nossa vida física.
E José, né, lembra da história de José lá no Egito? Ele fez a mesma coisa. Quando a mulher de Potifar, né, quis ter relações com ele, ele fugiu, né, ele saiu fora. E Deus honrou José, né? E então nós precisamos fugir das tentações e levar muito a sério essa questão das consequências terríveis que os pecados na área sexual trazem para as nossas vidas, para as pessoas próximas a nós, para a nossa família, para o nosso futuro também. Lá em Provérbios 6, 32 e 33, ele diz: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Então, não vale a pena mesmo, né, ter esse tipo de vida, né, ter esse tipo de aventura, ter esse prazer momentâneo. Precisamos ter os nossos olhos abertos, buscar a sabedoria de Deus, para ter o discernimento e não cair nas armadilhas. Nós temos visto que é uma armadilha que Satanás tem usado demais na vida também de vários líderes, né? De vários pais de famílias. Satanás tem usado isso para quebrar várias famílias, para derrubar pastores, líderes, né? Acabando também com ministérios, destruindo igrejas, acabando com futuros de várias pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos usados por Satanás e nem cairmos também nas suas armadilhas. Amém? Vamos orar? Deus amado, Senhor é santo, é poderoso, é tão maravilhoso. E mesmo, Pai, nós sendo tão pecadores, o Senhor ainda se preocupa conosco, o Senhor veio ao nosso encontro e o Senhor nos presenteia com a Tua palavra, Pai, que é tão rica, que é tão eficaz e nos ensina tanto, Pai, através de homens, ó Pai, sábios que escreveram a Tua palavra. Ela chega até nós pelo poder do Teu Espírito Santo e nos ensina, Pai, a respeito das dificuldades que nós podemos enfrentar na nossa vida, já de antemão, nos fazendo evitar, Pai, tantos problemas que nós podemos ter aqui, Pai. Ó Deus amado, nos fortaleça, Pai, nos motive a buscar cada dia mais a Sua sabedoria, a ter discernimento na nossa vida e a poder enxergar, Pai, aquilo que acontece, Senhor, no plano espiritual, a enxergar os ataques de Satanás e a enxergar, Pai, aquilo que nós precisamos fazer para agradar ao Senhor e aquelas situações que nós precisamos correr para não Te desagradar, Pai. Fortaleça-nos, ó Deus, que nós possamos viver sempre de acordo com a Tua palavra, possamos viver em santidade e sempre Te agradando, fugindo, Pai, de qualquer tipo de pecado, Pai, em especial também, Pai, dos pecados na vida sexual, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.